Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início ao programa Família, um projeto de Deus. Com o tema, hoje é a segunda parte, a importância do culto para a família. Estamos aqui conosco novamente o pastor Denilson, a paz do Senhor. Paz do Senhor Marcelo, Guilherme, aos irmãos, paz do Senhor. Guilherme, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos pastores aqui e àqueles que estão participando e assistindo esse programa. Vamos ter o pastor Denilson lendo o texto base para o nosso tema. Que está em Êxodo capítulo 12, no versículo 25, que diz assim: E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Esse texto mostra o desejo do Senhor que as famílias de Israel, com o passar do tempo e nos afazeres, se esquecessem do culto. Que eles guardassem o culto como estatuto perpétuo, sendo ensinado de família a família, de geração em geração, enfatizando para nós a importância do culto para o Senhor, porque o Senhor sabe que no culto, quando Ele tem os seus servos reunidos, as famílias reunidas, Ele abençoa, Ele muda rumos, Ele realiza aquilo que Ele quer realizar na vida das famílias. E guardar o culto também tem um aspecto de guardar o culto que o Senhor ensinou, de guardar o culto que o Senhor revelou, porque é uma coisa, é um ponto que se vê tanto no Velho Testamento como no Novo, de alterações que vão sendo feitas no culto. Não se guarda o culto que o Senhor revelou, não se guarda o culto que agrada a Deus. Então, vai tendo modificações, o homem vai colocando coisas no culto e vai desviando este culto. Então, é uma coisa que, um ponto que nós vamos ter que ensinar para os nossos jovens, para os obreiros novos, para os nossos filhos. Guardem o culto que o Senhor deu a esta obra. Um culto que tem o poder do sangue de Jesus, que tem louvores, a nossa forma de adoração. O culto que o Senhor nos ensinou, aí estamos falando da nossa experiência, onde não há ênfase para homens, não há apresentações. Então, o culto precisa ser guardado. E nós vamos ver muito esse erro, tanto no Velho Testamento. Israel errou várias vezes, a ponto de, em alguns momentos, até o altar tentaram mudar, tentaram inserir fogo estranho no meio. E agora a gente vem para o Novo Testamento. Quantas modificações estão sendo feitas nos cultos hoje? Então, nós temos a responsabilidade de ensinar essa geração nova, não só dos nossos filhos, mas dos obreiros, dos novos pastores, dos novos diáconos. Guardem o culto que Deus nos deu. Não vamos mudar nossa forma de adorar, de pregar a palavra. Por quê? E aí, como é o culto de família, se você for conversar com seus filhos, hoje nós temos muitos tipos de cultos. Nós temos culto onde o púlpito virou um palco. Nós temos tipo de culto onde o púlpito virou um balcão de negócios. Nós temos tipo de culto onde o templo virou um teatro. Nós temos tipo de culto onde há muitos salvadores. E aí o homem vai criando os seus cultos pela ausência de uma operação do Espírito Santo. Quando não há profecia, o culto fica vazio. Então tem que se usar a criatividade. Então, seria uma alegria nós sabermos que as gerações vão passar, mas que esse culto que o Senhor nos deu seja guardado, seja preservado. Muito bom. O referencial para isso que o senhor acabou de falar, hoje nós estamos com uma ênfase, e já há algum tempo nós estamos enfatizando a importância da escola bíblica dominical na vida das famílias, não só das crianças, das famílias. Porque você percebe ali que a doutrina na escola bíblica ela é enfatizada
e ela é repassada de uma forma mais densa, de uma forma mais forte, que traz uma substância para o caminhar do crente e da família. O culto, ele tem o culto da segunda, é a glorificação, o momento especial de adorar, a quinta, a oração, e a escola bíblica, o momento de aprendermos mais do Senhor, ou de guardarmos aquilo que Deus nos deu, não é? E olha que benção a escola bíblica. Enquanto nós estamos no templo, os nossos filhos estão aprendendo da palavra, do mesmo ensino que nós estamos compartilhando no templo, eles estão aprendendo nas salas, e ao final, quando é feito ali a pergunta, eles respondem revelação. Eles não respondem ritos, eles respondem a revelação, a palavra viva, com profundidade, não é? E a bênção é que você compartilha esse estudo, essa continuidade, durante toda a semana. Vem a pergunta da outra semana, ela está ligada ao ensino da escola bíblica das crianças. Então, para nós aqui, que somos da igreja, que estamos envolvidos, e aqueles que estão chegando também, a escola bíblica é uma fonte maravilhosa. Você sabe que eu conheço alguns casos de pais que não eram da igreja ou não eram firmes, mas que levavam os filhos para a EBD. Você também conhece casos assim. Eles mesmos não iam, não, mas os filhos não podiam faltar a EBD, e se faltava, eles brigavam com os meninos. E esses filhos são firmes hoje, firmes, eu conheço até pastores. Glória a Deus. Que os pais não eram, mas olha, se faltava, tinha até surra, tinha castigo. Agora você imagina, se tem ímpios levando os seus filhos para a escola bíblica dominical, como é que pode ter servos que não estão levando? Exatamente. Se tem ímpios que entenderam, olha, por que o pai está levando? Porque sabe que é bom esse pai que não é crente. Eu conheço um caso de uma mãe, até uma pessoa, não vou falar do Poder Judiciário, que a vizinha, ela pede, não, por favor, leva toda semana. Porque ela entendeu, no mundo que está hoje, meu filho precisa. Muito bom. Glória a Deus. Então, se o ímpio está entendendo isso, ou não salvo, ou quem não é da igreja, não pode o ímpio ser mais sábio que o salvo. Glória a Deus. Porque realmente a criança que cresce na escola bíblica, ela tem uma base que vai levar para o resto da vida. Muito forte. O resto da vida. E Marcelo, esses pais ímpios, eles valorizam o culto, a escola dominical principalmente, querem que seus filhos estejam ali aprendendo de Deus, das coisas espirituais, porque eles não tiveram isso. Exatamente. E sofreram prejuízos. Eles sabem o que é o mundo, né? Exato. As subtrações, as perdas que eles tiveram e que eles não querem para seus filhos. Então são pais ímpios que estão guardando o culto na vida de seus filhos. Eles assumiram um compromisso do culto para a vida de seus filhos. Isso é muito bom. Isso é muito interessante. Mas por quê? Pegando uma frase sua, Marcelo, porque eles entenderam o benefício de Deus Exatamente. Na vida de seus filhos através do culto. Exatamente. Então a palavra que o Senhor deu para as famílias de Israel é que eles guardassem, que eles se comprometessem com esse culto. É a palavra do Senhor para nós. Porque aquilo que você não se compromete, você não consegue realizar, né? A palavra para nós nesse momento é esse. E dentro disso, falando esse assunto que está falando, as mudanças que o culto teve de hoje, o culto é um ato de fé. É um ato de fé. Para nós, eu vou falar muito da nossa experiência, né, nesta obra, né? O culto é um ato de fé. Você não sabe quem vai pregar. Você não sabe quem vai cantar. Você não sabe quem vai ser pregado. É um ato de fé. Verdade. Você vai por quê? Você sabe que o Senhor vai estar Glória lá. a Deus. Você está indo para você cultuar o seu culto. É você vai cultuar o Senhor. Então você não é refém disso. Porque hoje, no evangelho de hoje, no cristianismo de hoje, foram criando-se muitas muletas. Então se diz, tal culto, e não há uma crítica a isso. Eu estou só dizendo aqui que a nossa experiência não é essa. Não estou dizendo que não possa ser feito, que é errado fazer, não estou
E cada grupo tem a sua experiência. Mas não criar refém de dizer quem vai pregar. Nosso culto não tem, não anunciamos quem vai estar pregando, quem vai estar... Quem vai pregar, quem vai cantar. Vai ser o culto da cura, o culto disso, para fazer a pessoa ir. Entendeu? Não, o culto vai ser dessa operação, que aí as pessoas vão. Vai ser pastor tal que vai estar indo, ou vai ser cantor tal vai estar lá. Então isso faz as pessoas irem. Não, o culto deve ser um ato de fé. Independe quem vai cantar, quem vai pregar, independe qual vai ser a operação que vai ter. Você vai ao culto por um ato de fé no Senhor. A certeza que nós temos que ter é que o Senhor vai estar no culto. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele não falta culto. Glória a Deus. Nós faltamos, às vezes, que está doente, viajou, não pode ir, está até mais tristinho, ou mas o Espírito Santo não falta aos cultos da Igreja Fiel. Então, isso é importante, a gente manter essa essência, porque senão a gente vai ser influenciado por isso aí. Sim. Você tem irmãos que ficam vivendo de igreja em igreja. Quem vai ter pregador lá? Ah, o pregador do YouTube, o pregador do seminário, o pregador... E fica indo atrás. Olha, veja com o Senhor, não estou aqui para recriminar ninguém, né? Mas vê direitinho, porque aí você não tem compromisso com o culto. Você fica atrás de pregador, de cantor, atrás de onde tem um movimento, vai ter um culto especial. Não. E você abandona o culto da sua igreja, onde ele está precisando de você. Assuma um compromisso com o culto onde o Senhor te colocou. E com a família, né? E com a sua família. Que você pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar muito isso. Então, acho que manter essa essência. O culto é um ato de fé. Quem nós vamos buscar no culto é o Senhor. E aí a operação que vai ter, ou quem vai pregar, isso é uma coisa assim, porque o culto é um mistério. Eu lembro uma experiência aqui na igreja da rodoviária em Vitória, chama rodoviária porque fica do lado da rodoviária. E um rapaz estava esperando o ônibus, ia demorar, ele foi assistir o culto lá, um visitante, nunca tinha entrado lá. E o pastor estava, um dia inclusive, e botou um obreiro novo para pregar, ele pregou pela primeira vez. E ele pregou sobre Jó. E ele dizia, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu todos os seus bens, Jó ficou enfermo, Jó perdeu tudo. Então, meus irmãos, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu os seus bens. E só repetia. Aí, meus irmãos, Jó, depois da luta, perdeu seus filhos, perdeu seus bens. O pastor estava assim, vermelho, acabou o culto. Assim, acabou com o culto, né? Ele não pregava nada. Foi orar para esse senhor, chorando, estava na rodoviária. Glória a Deus. Assim, olha, o culto foi todo para mim. Glória a Jesus. Eu perdi meus filhos, eu estou doente, eu perdi todos os meus bens. E ali se converteu. Quer dizer, o culto é um mistério. O Senhor não é refém de vai ter de homens, 20 instrumentistas, um pastor conhecido. O Senhor é o maior do culto. Glória a Deus. Ele é o maior do culto. Ele estando, fica tranquilo. Entra no seu culto. O culto é uma coisa tão individual, desculpa estar me estendendo. Mas acho que a gente tem que resgatar um pouco essas coisas. Você acha, às vezes, que o culto que você vai viver depende muito das pessoas, não. Às vezes um culto simples, um culto do dia a dia. Um chegou, clamou, mergulhou, o Senhor visitou o coração dele, ele cantou os hinos, o culto para ele foi maravilhoso. O outro sentou no banco do lado e ficou aguardando alguma coisa, ficou esperando a pregação. O culto foi fraco hoje. O mesmo culto, para um foi maravilhoso e para o outro foi fraco. O mesmo culto, porque na verdade o culto é um momento de comunhão onde você tem que viver o culto. Exato. Que só tem porção para você naquele dia. Né? Na verdade, o culto é nosso culto para o Senhor. Às vezes a pessoa vai só com sentimento. É claro que o Senhor dá, o Senhor abençoa e tudo. Mas a pessoa vai para o culto querendo receber. Né? Mas é o nosso culto para o Senhor. É fazer o culto. Isso é interessante. Gratidão, né? É muito gratidão, você, né? Às vezes o pastor tem uma mensagem simples. Aí eu falo, pastor, que culto maravilhoso. É porque foi o culto que ele viveu. Ele fez o culto. Ele fez. Para o Senhor. Ele fez. Então, e é claro que nesse culto que ele fez, ele colocou no altar do Senhor, no culto que ele fez, suas angústias, suas preocupações, sua dor,
mas também colocou o seu louvor, a sua glorificação. E no coração deste que comeu o cordeiro no culto, ou seja, que entrou no culto, que penetrou no mistério por operação do Espírito Santo, vai realmente ir embora para casa com a bênção do Senhor, né? Meus irmãos, Muito bom. meus irmãos, vamos viver o culto assim. Faça o seu culto ali ao Senhor. E Marcelo, ensinar isso para a família. Os filhos, é verdade. É ensinar esse detalhe que faz toda a diferença. Ensinar isso para os filhos, desde novos, que nós vamos à casa do Senhor para realizar o nosso culto para o Senhor. Exato. Não se com o sentimento de somente receber, sabendo que o Senhor sempre dá. Mas ensinar ali, isso... já vamos receber. Sabe por quê? Quando a pessoa não vive essa experiência, não tem esse entendimento, ela vai para o culto só para receber. Não é uma experiência de fé. Ela vai para receber. E aí ela precisa de que seja o pregador tal para receber, que seja o cantor tal para receber, que aconteça tal evento para receber. Então não é isso, né? Ele vai para o culto só para receber, ele tem que ir para o culto para dar. Para dar. A sua adoração, Seu louvor. o seu louvor, seu clamor, as suas lágrimas. Exato. Tem uma expressão que eu acho que é importante entrar aqui agora, mudando, que é o seguinte, acho que todos já ouviram. O culto é uma batalha. O culto envolve uma batalha espiritual. Então agora entrar bem na parte que acho que é importante para nossos pais. O culto é uma batalha. E essa batalha não começa quando faz o clamor, é o dia inteiro. Exato. Você pode ver que aquele dia que você está programado para ir para o culto, à noite, é uma batalha o dia inteiro. O dia inteiro o culto está sendo atacado, muito antes de ele começar. É um problema que você aparece, você tem que buscar o filho, para você às vezes até chegar no culto já chateado, ou chegar no culto às vezes triste, nervoso. Ou você pode, agora falar um pouco do culto, agora no sentido geral. Você vê que o culto é uma batalha, que os pontos estratégicos do culto, eles são atacados durante todo o dia. Há um ataque com a irmã que vai tocar o teclado, há um ataque constante durante o dia no quem vai pregar, para ele não chegar bem para poder pregar, não chegar inspirado, para a irmã que vai tocar não conseguir chegar, para o irmão que tem dons, tem investidas, para ele não ter o dom. O culto o dia inteiro é atacado. Então, é preciso ter essa compreensão, porque isso envolve agora o filho. Levar o filho para o culto é uma batalha. E acho que muitos pais vão compreender muito bem isso. Alguns talvez nunca viveram isso. De ter um momento na vida, e há pais que estão ouvindo, que estão passando por isso, de algum momento na vida, o filho começar a ter resistência de ir para o culto, de não querer mais ir ao culto, ou que acaba quer ir embora e fica aquela coisa. Por quê? É essa batalha que envolve o culto. Agora, nessa batalha, o Senhor está conosco. Glória a Deus. E usar as armas, porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas espirituais, que às vezes estão dentro da mente dos nossos filhos. Vai para o jejum, vai para a madrugada, vai para o clamor, não cometer o erro de... Estou falando agora de pais que têm filhos pequenos, dependentes, de ir para o culto e deixar filho em casa. Eles não têm idade para isso, né? Para tomar decisão assim. Exatamente. Ele não pode mandar nos pais. Um menino de 5 anos não quer ir ao culto hoje, o pai deixar em casa. Então, o culto é uma batalha. Mas por isso é importante, por isso Paulo fala assim, há armas de ataque e armas de defesa. Então é preciso usar em relação ao culto as armas de defesa, o jejum, a oração, para que o Senhor possa preservar o culto e que a gente consiga chegar ao culto. Então, o ponto que eu queria abordar um pouco aqui, a gente, é o pai saber viver bem a batalha do culto, para poder vencer isso, né? O preparo para o culto, né, o senhor citou, e quando nós vemos assim, a família, ela está ali observando, principalmente os filhos estão ali observando. Acabou o culto do dia anterior, a gente sempre ouve a seguinte expressão, o culto do dia seguinte já começou, terminou do dia anterior, já começou o dia seguinte. Aí o grupo de assistência reúne. A importância dos filhos estarem ali, na reunião do grupo de assistência. Ou se faz, mesmo que um dia reúne, daqui 2 dias vai ser o culto, tem as particularidades de cada igreja, mas a família está ali. Por que nós estamos aqui? Nós estamos orando já próximo culto.
Aí, às vezes, a mãe ou o pai ou alguém, durante o dia, vai ali limpar a igreja, né? Mãe, você foi aonde? Não, fui limpar a casa do Senhor, para o culto da noite. Hoje nós vamos chegar mais cedo para o culto profético, tá, meu filho? Você vai participar, você pode estar lá. As famílias que têm essa facilidade, essa oportunidade, não devem desprezar. Por exemplo, você chega na igreja, cada caso é um caso, né? Tem particularidades, tem realidades distintas, mas muitas vezes você tem ali um adolescente ou um intermediário. Você chegou para o culto profético, o pai chegou, a mãe chegou junto com o filho, e meu filho, fica aí fora, eu vou ali na reunião do culto profético. Quando, na verdade, ele sabe que ali dentro vai ter um mistério. Ele já sabe, porque quando fala no culto, o Senhor deu um dom espiritual que ele mostrou durante o dia, ou no culto profético. Ele sabe que foi aquela reuniãozinha que aconteceu antes. Então, o que impede ele de participar ali? Muitas vezes não vai ser todos os dias, toda vez, mas ele começar a viver essa realidade do culto, o culto profético. Nós não estamos aqui colocando uma regra que todos os pequeninos têm que estar ali. Não, tem as particularidades. Mas se existe essa possibilidade para o filho ver o dom sendo gerado e se cumprir lá no culto da noite, e até às vezes dentro da família, ele vai ver que esse culto é profético, que é um culto diferente, que não foi alguém que inventou aquilo lá, como foi a programação do louvor, não é? Então, viver essa experiência da complexidade, o culto, todas essas fases, o filho, às vezes, acompanhar algumas delas é importante. Você sabe que esse aspecto é muito interessante, de você mostrar para o filho, para os nossos filhos, os resultados do culto. É muito interessante isso, porque isso gera ele crer, porque a fé vem pelo ouvir. Então, ele ouviu que foi entregue um dom no culto, de um homem que entrou, que perdeu a esposa tal dia. Aquele dom aparece. Vale muito a pena comentar no carro na volta, em casa. Olha, filho, você viu aquele dom? Filho, você viu? Olha, a mulher apareceu assim, assim, muito assim. Bom. Olha, você lembra que o pastor entregou a mensagem sobre a carta? Olha, tinha lá um carteiro e foi tudo para ele. Muito bom. Isso faz um efeito fantástico no filho, porque ele vai conferindo. Então ele vai entendendo, aqui amanhã quando ele ouve um dom, ele vai crer, ele vai ter temor, porque ele já viu muitas vezes o cumprimento do dom. Então você entrega muitos dons, ele nunca chega o cumprimento para ele, está tendo, mas não chega no ouvido dele. Então aquilo ele pode amanhã ser questionado e não estar preparado para se defender. Então vale muito os pais, você ouviu um testemunho que foi entregue na igreja, olha, a igreja estava orando muito por uma pessoa, e aí houve um resultado maravilhoso, conta em casa, porque a fé vem pelo ouvir, de tanto ouvir, ele vai ouvindo, ele vai passar a crer, porque a fé vem pelo ouvir. Então, o testemunho é importante. Contar os feitos do Senhor edifica, né? Exatamente. E gera fé. E o que o Guilherme falou, eu achei muito interessante. Você, Marcelo, disse que o culto ele é precedido de uma batalha que começa muito antes. Como a gente está falando da importância do culto para a família, os pais, nós levarmos ao entendimento dos nossos filhos dessa construção, dessa batalha. Ensinar isso, inclusive para os filhos. Verdade. Exatamente. Não só nós adultos, né? De manhã e na madrugada, já fazer um clamor pelo culto à noite. Muito bom. Mas quando o filho está saindo para a escola, né? Tá levando, filho, vamos fazer um clamor para que nada aconteça para nos impedir de estar no culto hoje. Olha que construção maravilhosa no entendimento do filho. Vamos fazer aqui uma oração para que o Senhor abra as portas, prepare tudo para a gente estar no culto. Ou filho, vamos orar. Às vezes no carro, vamos orar aqui pela nossa saída, mas vamos orar para que durante o dia o Senhor revele seus segredos, aquilo que Ele preparou para o culto, a necessidade das pessoas pelos dons espirituais. Fazer uma oração. Isso é ensinar o culto. Indo no carro, indo para a igreja, às vezes está naquela correria, você não consegue chegar ao culto profético, às vezes no trânsito. Exato. No carro a gente ora pelo culto. Senhor, abençoa o culto de hoje, fazer um culto de ceia. Olha, nosso tempo chegou ao fim, encerramos hoje esse tema, a importância do culto para a família.
Guilherme, Denilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Nós gostaríamos de encerrar hoje contando uma experiência. Era uma reunião que estávamos de apresentação de nomes para o ministério. E foi apresentado o nome de um companheiro até do norte do país. E a experiência que ele tinha tido foi em relação ao culto. Ele tem uma propriedade no norte, uma fazenda. Ele na época ainda era diácono, mas havia poucos pastores naquela região. Ele estava responsável por fazer um culto de formatura em uma outra cidade. Ele estava na estrada e tocou o telefone. Era o vizinho dele, da fazenda vizinha, dizendo que havia um incêndio na fazenda vizinha e que o fogo estava se alastrando e indo em direção à fazenda dele, já muito perto já da cerca, e disse assim, olha, vem correndo para cá que nós vamos tentar ver se conseguimos segurar o fogo, o incêndio. Ele desligou o telefone e falou, Senhor, tem um culto de formatura, tem formandos esperando para o culto, não temos pastor, se eu não for não vai ter o culto, como é que vamos fazer? É uma carência de obreiros. Ou eu volto para tentar salvar a fazenda do incêndio, mas eu não vou conseguir apagar um fogo. Quem sou eu para apagar um incêndio? E disse, Senhor, eu vou para o culto, eu vou cuidar das coisas do Senhor e eu peço que o Senhor cuide das minhas. E ele foi para o culto, foi para o culto. Acabou o culto, tocou o telefone, era o vizinho dele, lá da outra fazenda. Ele falou assim, olha, você é crente mesmo, hein? Você orou, não orou? Porque Glória a Deus. Aí ele disse, não, eu orei, lógico, estou aqui no culto. Mas por quê? Olha, Deus mandou uma chuva tão forte, mas Glória tão forte, que a chuva apagou o incêndio. Glória a Jesus. E a sua fazenda foi preservada. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Viva essa experiência com o culto. E Deus te abençoará. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. E a paz do Senhor a todos. Família, um projeto de Deus.